Esse é um movimento histórico, não é um comitê de negócios de Jorge Soros e outros que um dia na vida produziu um plano e assim o executou, ainda que tenha executivos capitalistas que façam plano e executam. Portanto, tem uma história, tem luta de classes, teve guerras mundiais, tudo isso definiu um certo cenário que hoje, no auge de 2016, são cadeias produtivas internacionais, o imperialismo com um grau de qualidade superior e algumas economias regulam o resto do planeta. Estabelece um padrão internacional, um preço internacional, que obriga o resto do mundo a correr atrás daquela qualidade ou então não realiza, ou se localiza em processos produtivos inferiores. A economia brasileira, do ponto de vista da qualidade, é inferior, longe das economias centrais. Quando a gente fala de crise, portanto, crise internacional, nós não estamos localizando os pequenos pedaços, nós estamos localizando principalmente no momento que as grandes economias capitalistas do mundo entram em crise, ou seja, leis, Estados Unidos, Alemanha, Japão. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é, isso não quer dizer que essas economias menores, ou de qualidade menor, portanto, pode ter um PIB enorme, mas uma qualidade inferior, tipo a China, não tenham a possibilidade de ter suas próprias crises dentro do movimento de acumulação capitalista. Para você ter uma ideia, a economia brasileira é profundamente desarticulada no sentido de conexão de seus vários modos, funções sociais na acumulação capitalista em relação à qualidade que tem a economia americana. Bancos nos Estados Unidos cumprem um papel na produção capitalista extremamente necessário de investimento no processo produtivo. Bancos no Brasil são meramente especulativos, rentistas, agiota, meramente agiota. Bancos aqui ganham muito, ganham aonde? Taxa Selic, cada vez que aumenta isso aí, os caras estão loucos esses dias porque a taxa Selic não subiu. Por quê? Pura especulação, é parasita da parasita do parasita. Se os capitalistas em geral já são aqueles que não trabalham, esses são os que parasitam em cima de tudo isso. Portanto, o sistema bancário brasileiro é absolutamente desconectado. O que nós temos no Brasil é banco público, particularmente o BNDES, financiando a produção. E não o tal qual é o sistema privado, o alemão, o japonês, o americano. Então essa diferença de qualidade você entender por que a economia do ponto de vista industrial está mal e os banqueiros estão bem. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é, necessariamente se induziu uma recessão pós a saída de Manteiga no país, porque é a saída ortodoxa que convém ao capital para fazer o movimento mais importante que ele esconde, mas que volta e meia tem gente que fala a respeito. É necessário aumentar a exploração sobre o trabalhador brasileiro. Os pequenos ganhos que ele obteve nesse período recente, governo Lula, governo Dilma, tem que ir para o saco. A taxa de desemprego no Brasil está muito baixa, ela tem que ser aumentada. O salário mínimo real, que aumentou uma merdinha, tem que voltar para o patamar anterior. A produtividade da indústria nacional é baixíssima. E como é que ela está bem então? Explorando violentamente os trabalhadores, aumentando jornada e reduzindo o salário. Os trabalhadores americanos não são submetidos à exploração, mas não nessas mesmas condições sociais. Porque são mais produtivos, porque o conjunto da qualidade da sua economia lhe permite explorar o trabalhador com salários mais próximos dos salários justos, que seria em tese, ou seja, o valor mesmo da força de trabalho. A produtividade mais elevada. Essa é a diferença de qualidade. Portanto, nós temos o quê? Um vagão que é regulado pela máquina que vai estar lá na frente, que nesse momento está queimando. Óbvio, a crise econômica provocada por esse movimento que levou de forma indutiva à recessão se desdobrou numa crise política. Uma crise política importante, que é o cenário que nós estamos vendo todos os dias, de impeachment, enfim, todos os elementos que colocaram em algum momento nesses últimos 2 anos, parcelas expressivas da população na rua, daquela forma mais difusa, com setores médios, coxinha, que a gente fala, e mais recentemente, setores mais à esquerda pela defesa incondicional desse governo, que qualquer coisa que está vindo aí é golpe. Percebo que nenhum movimento, nem o anterior, nem esse, tem a necessidade da classe trabalhadora na rua. A classe é muito maior que isso e ela não entrou em cena. A economia brasileira, portanto, está numa crise econômica, a sociedade brasileira está numa crise política, de governabilidade, mas não está numa crise de Estado. Portanto, ela não entrou ainda no patamar
que a solução das contradições exigisse outro desenlace, de outra qualidade. Quando foi que isso aconteceu da última vez, Jacaré? Tipo o golpe militar ou o final da ditadura. Movimento que sai Figueiredo e vai entrar o Tancredo, que acaba virando Sarney. São movimentos de impacto tão pesado que atinge a própria forma de dominação daquele momento. Não entramos nesse patamar de crise do Estado. Ainda estamos nos desdobramentos dos outros dois. Isso para falar da crise. Para falar de exemplos, como o Bruno me fala, eu acho que nós temos um exemplo que tem a ver com conversa nossa. É um exemplo muito forte que eu vi muito de perto. Estou participando muito de bancários, né? Minha trajetória de vida no momento sindical foi bancários. Eu entrei no Partido Trabalhador muito jovem, fui da sua fundação, fui da fundação da PUT, então eu participei muito intensamente de tudo isso que eu estou conversando com vocês de forma pessoal. E na greve de 95 dos petroleiros, foi um momento histórico definitivo de que forma a Central Única dos Trabalhadores estava dirigindo a luta em defesa do interesse da classe ou noutra direção. Quem não se lembra desse momento, uma greve intensa, forte, com a categoria de trabalhadores do Estado extremamente organizada nacionalmente, com grande impacto na economia, faz uma greve ampla e forte e é duramente atacada por Fernando Henrique Cardoso. Vai ter tanque dentro de refinaria. O que é que tanque ia fazer na refinaria? Não se sabe, mas para dar a magnitude do esforço. Naquele episódio, a direção da Central Única dos Trabalhadores não só se omitiu, mas atacou o movimento dos petroleiros, como sendo desnecessário. Tem uma frase histórica que ficou guardada na memória minha no fundo da alma. Alguém muito importante, que depois vai se tornar presidente, dizia: nós podemos fazer greve, mas não podemos deixar faltar o gás de cozinha da população trabalhadora. Não faltava gás de cozinha. O problema era, várias regiões do país, no movimento organizado, os empresários retiraram a disponibilidade de gás doméstico. Em Santos, Thelma era prefeita de Santos na época do PT, ela saiu com a equipe de fiscais e provou que as empresas estavam retendo propositadamente os botijões de gás para que a população se voltasse contra. Entretanto, Vicentinho, presidente da CUT, e Lula tomaram outra direção. Ao invés de somar no esforço de luta, que era decisivo naquele momento, não só se omitiram, mas operaram contra. Operaram contra, o que é diferente de publicamente fazer algo. Aquele momento foi emblemático, porque significou uma virada na luta dos trabalhadores do Estado. Na sequência daquilo, a minha categoria, que era bancários, que tinha um histórico de luta muito forte nos anos 80, meados dos anos 90, olhou um para a cara do outro e falou: cara, esses petroleiros não querem, você acha que vai dar conta? Não teve greve bancária nacional naquele mesmo ano. E nós passamos quase 10 anos sem ter uma greve bancária importante. A lista não é pequena, Bruno. Não é pequena. Só peguei aí um momento bem emblemático desse impacto organizado da ação. Portanto, não é algo ocasional. É um ponto de corte para a gente guardar.